já para não demorar demais já então. Recording. Fungos. Share. Pessoal, então vamos prosseguir. Então, dos grandes grupos que a gente tem de micro-organismos, dos principais, na verdade, a gente tem o reino fungo, o reino bactéria, o reino fungo, o reino bactéria e os vírus, né, que são considerados aí seres vivos, mas estão dentro dos micro-organismos por serem organismos microscópicos que estão influenciando diretamente a demanda e a vida na Terra, né? Então vamos falar primeiro dos reinos dos organismos dos fungos, tá? São micro-organismos eucarióticos, ou seja, eles possuem células que têm a membrana que tem seu núcleo separado pela carioteca, né? Eles não são como as bactérias que têm o seu material genético solto liberado no citossol. E como representante a gente tem aqui bolores, mofos, fermentos, leveduras, orelha de pau, trufas, cogumelos, de modo geral todos os mofos, bolores e cogumelos. Deixa eu ver o chat aqui, alguém está perguntando. Sim, Fernanda, a nossa viagem ainda está de pé para aqueles que desejarem. Se a pergunta foi essa. Desliga o meu microfone. Vou desligar o de todos. Pronto. Você pode desligar também, Juscrete, você consegue. Então, os fungos são o grande reino aí dos micro-organismos eucarióticos. Tá? Sim, Gilson. Pois não. Tá bom, Juscrete. Continuando, né? Possuem mais de 70 mil espécies catalogadas e ainda existem bastante espécies, né? Toda semana, pelo menos, sai um artigo novo aí que tem uma nova espécie que é descoberta, novos gêneros são descobertos, e olha que eu faço um acompanhamento mais de perto de fungos micorrízicos, né? Que são aqueles fungos que eu trabalho. Então, pelo menos uma vez por mês, novos gêneros e novas espécies de fungos são descobertos e publicados. Isso sem contar os que são submetidos e ainda são enrolados aí para publicar essas descobertas. Então tem muito fungo aí que ainda não foi descoberto, né, na natureza. São aclorofilados, ou seja, não produzem fotossíntese, né? O fungo ele não faz fotossíntese. Por isso, esse é o principal motivo deles terem saído do reino vegetal, né? Na classificação mais antiga, os fungos eram considerados pequenas árvores, né? Então, os cogumelos eles têm uma estrutura morfológica passível de serem confundidos, né, com algum tipo de planta. Se for olhar, eles têm algo que se assemelha aí com a estrutura de uma copa, de um caule, de uma raiz, e é justificado dele ser confundido com isso, né? Só porque fisiologicamente não tem nada a ver, né? Eles podem tanto ser unicelulares, como as leveduras, aqui, né? E tanto pluricelulares, como os cogumelos. E eles gostam de ambientes ricos em umidade e matéria orgânica, né? São decompositores e obrigatoriamente heterotróficos. Não existem fungos autotróficos até agora descobertos. Pode ser que existem alguma variedade de fungo que produz o próprio alimento, mas até agora a ciência não conseguiu vê-los, tá? E são obrigatoriamente biotróficos, né? Ou eles são parasitas, que eles estão aí sugando sua vida de outros seres vivos, ou decompositores, se alimentando de matéria orgânica em decomposição, tá? Eles são considerados aí os decompositores da biosfera, super eficientes na quebra de matéria orgânica, né? Tanto que são responsáveis aí pela ciclagem de nutrientes de compostos que outros organismos não conseguem, como bactérias, tá? E eu tô vendo que eu tô dando aula, não tô dando revisão. Eu não consigo dar revisão, tá vendo? Por isso que eu não sou a favor de dar revisão de jeito nenhum. Eu não consigo ser sucinto. Vamos lá, tentar ser sucinto nesse negócio. Senão a gente vai sair daqui 10 horas da manhã. Outros fungos que existem, né, são
Os levedos são os fungos unicelulares, microscópicos, né? Importantíssimo que Saccharomyces cerevisiae, né? Que faz o pão, vinho, a cachaça, que fazem fermentação. Como eu expliquei para vocês, saprofíticos, ciclos de vidas, né? Eles podem ser saprófagos, que são os decompositores, ou parasitas, que são aqueles que estão vivendo de seres vivos. Deixa eu passar aqui. Aqui são os grupos de fungos que existem. Os quitridiomicetos, que são os fungos aquáticos. Isso aqui vocês podem tanto pesquisar mais outras fontes, inclusive lá no AVA tem um campo escrito livros, que é a bibliografia recomendada. E lá tem um livro chamado Microbiologia de Bruck, que é a bibliografia do curso, que é um excelente livro e que está disponível na minha biblioteca para vocês, tá bom? Então, o quitridiomiceto, um fungo exclusivamente aquático. Zigomicetos, que são os bolores, né? Bolor de pão, bolor de fruta. Ascomicetos. Jadson, cita um exemplo daqueles que são aquáticos, por favor. Exemplo, aí você me apertou. Porque eles são Eles fungos. são microscópicos? São microscópicos e são fungos pouco estudados. Lembra que na aula eu falei que são fungos que foram descobertos meio que na sorte? Pegaram um pouco d'água, fizeram extração de DNA e viram que tinha um DNA lá que não descoberto. E aí foram fazer uma análise microscópica e conseguiram encontrar esse fungo. É um fungo que pouco interage com o ambiente. Eles simplesmente vivem. Eles não causam doenças, não são decompositores de matéria orgânica, mas eles pouco interagem com os seres vivos da região. Então eles estão só vivendo lá. A gente quase não consegue identificá-los. Então eu não consigo te dar exemplo porque eu não conheço. Tá? Eles são pouquíssimo estudados. Então não tem importância agronômica e eu preciso dar uma olhada, inclusive, para te falar de exemplos deles. Eu sei te falar do grupo. Não sei te falar exemplo de espécie, algum conhecido, porque eles não são conhecidos. Beleza. Zigomicetos, bolores de pão, de frutas. Né? Ascomicetos, que são cogumelos que formam ascósporos, né? Ou, por exemplo, os hipógeos, como a trufa, né? Que a gente até falou em sala de aula, que são cogumelos caríssimos. Né? Aqui ainda dentro dos ascomicetos, mais fotos. Basidiomicetos, que são os cogumelos que formam chapéis, né? Que formam aquela chapeleta. Orelha de pau. Aqui o agáricos, muito importante na culinária. Psilocibe, muito importante na vida de algumas pessoas aí desse grupo que eu sei. Auamanita, cogumelo do Mário. E Deuteromiceto, que tem uma importância aí medicinal, né? Medicinal que eu digo assim, importância médica, perdão. Medicinal é quando é remédio, né? Esse aqui é quando é doenças, que são causadores, por exemplo, de frieira. Né? O Cândida, aqui o pé de atleta. Sobre o corpo do fungo, isso aqui vai cair, viu? Já vou estar dando uma dica. É uma das 50 questões. Ou até mais, que pode ter diferentes formas aí. Sobre o corpo do fungo, eu tenho estruturas do fungo, eu tenho estruturas não, né? O nome das estruturas do fungo é chamada de hifas, tá? Que são esses fiapinhos aqui, ó. Eu dou o nome de micélio ao coletivo das hifas. Quando eu tenho um monte de hifa, ela recebe o nome de micélio. Deixa eu ver um chat aqui que alguém falou. Será quem usa? Ah, tá. Não sei, deve ter alguém. Foi só uma indireta e alguém pegou no ar aí. Então, coletivo de hifas, micélio, tá? Aqui sobre a reprodução, na verdade é só uma foto de leveduras, né? Qualquer estrutura hífica, né? Qualquer estrutura miceliar de um fungo, ela pode ser reprodutível, tá? Então, se eu pegar aqui um pedacinho desse fungo, dessa hifa, cortar e colocar no meio de cultura, ela vai voltar a crescer e espalhar, né? Então, se eu ficar e pegar um pedacinho, ela vai espalhar e assim por diante. Outra maneira de o fungo conseguir se reproduzir é através da esporulação. Então, a levedura, que é um fungo microscópico, que não forma micélios, porque ele é celular, né? Ele é unicelular, ao contrário de um cogumelo, ele forma esporos, né? Ele forma brotações. Então, ele vai se dividindo em um broto e até formar uma outra célula.
aqui alguns alimentos que são de responsabilidade aí dos fungos, como o caso a levedura. O fermento biológico, aquele que a gente compra no mercado, aquele pozinho, é a levedura, Saccharomyces cerevisiae. Então, quando a gente põe na farinha, ela começa a se alimentar do açúcar, do amido, da farinha, e a liberar gás carbônico e álcool. Quando a gente põe a massa do pão no forno, o álcool evapora e o gás carbônico acaba fazendo a massa inchar, né? E no vinho, o álcool não evapora, o álcool fica no líquido, e por isso que a bebida fica alcoólica, né? Fungos pluricelulares, a gente já falou disso. Micélio e hifas também acabamos de falar. Importância do fungo, falamos também que ele é de decompositores, né, de matéria orgânica. Importância do fungos micoses. Alimentação. Bom, olha aqui. Os fungos, gente, eles têm algumas importâncias aí na vida, tá? A primeira importância que a gente pode destacar é a importância médica, tá bom? A gente tem dois tipos, tem a importância medicinal e a importância médica. A importância médica é que eles são causadores de doenças. Nos seres humanos, isso não é tão visível. Os fungos não são tão prejudiciais, medicamente falando, quanto as bactérias. No máximo que os fungos não causam são algumas micoses. Com algumas exceções raras, os fungos causam doenças sérias. Por exemplo, eu sei que tem um fungo que causa uma inflamação cerebral grave, mas ele é extremamente raro. E esses dias eu estava lendo para escrever um artigo, até sobre o Covid, sobre a alimentação de animais exóticos, porque a gente está criticando demais o chinês por comer morcego, né? E esquece que brasileiro come tatu. E tem uma doença que está vindo da carne do tatu, que é uma micose pulmonar, que é um fungo que ataca os pulmões, que vem da carne de tatu. E quase que é o Brasil que fode o mundo inteiro por conta dessa doença que está vindo da carne de tatu. Já pensou se em vez de um chinês que comeu morcego, ser um brasileiro que comeu tatu? E aí o povo critica demais chinês que comeu morcego, que esse chinês come qualquer carne, que vai acabar com o mundo. Não, nós também, viu, gente? Então vamos sentar no rabo antes de falar dos outros. Então, tem uma doença que a gente pega comendo carne de tatu, que é uma micose pulmonar que é causada por um fungo. Então, farofa tatu, olha o Gilson aí. Cuidado, Gilson. Tem uma doença seríssima que é uma micose pulmonar que causa quase que os mesmos sintomas do Covid. Uma pneumonia, uma síndrome aguda respiratória, que vem de um fungo em vez de um vírus. A vantagem é que o fungo, ele é fisiologicamente bem diferente do ser humano, então o nosso sistema imunológico consegue identificar ele rápido e atacar ele, e os remédios que atacam o fungo são tão diferentes, a nossa fisiologia, né, quando o fungo é tão diferente que o remédio consegue atacar o fungo sem atacar a gente, o que não acontece com o vírus, né? Fala manteiga de porco, sabe? Pois é, o porco é um animal que também tem doenças que atacam o ser humano, né? Tanto que tem a gripe do porco. Então, já pensou, você usa uma gordura de porco que tem gripe para comer um tatu que tem micose. Pode ser uma farofa, você pode chamar farofa de caixão vela preta. Mas, em contrapartida, os fungos também podem produzir remédios, né? Tem o penicílio que produz antibióticos, né? Ele produz a penicilina, que ele consegue matar a bactéria, essa substância, tá? Importante para produzir hábitos que vão impedir a proliferação de micoses, né? Higiene, gente, basicamente. A gente está passando por uma etapa na história da humanidade que vai mitigar boa parte de um monte de outras doenças por conta de hábitos para impedir o corona. Né? Vocês vão ver daqui uns anos, quando começar a sair as pesquisas dessa época, que a gente vai ter reduzido problemas de infecção hospitalar, de cólera, de sarampo,
de, por exemplo, lombriga, você vai ver que os casos de infecção intestinal vão ter zerado. Por quê? Porque a gente está lavando a mão, a gente está usando álcool gel, que são hábitos que impedem, não é só o corona, são outras doenças que também causavam mortalidade e a gente nem sabia. Ou a gente nem ligava, na verdade a gente sabia. Então, ó, o outro também, quero ver, pois é, quero ver parar de comer farofa tatu. Não para, por quê? Porque ninguém fala, Gilson. Isso eu descobri lendo uns artigos aí, mas o povo não dá dando moral pra isso. O povo nem... Por quê? O povo não fica sabendo dessas coisas. O Jadson não tá lá na TV. Eu ia estar falando disso se eu estivesse lá. Outra importância dos fungos na alimentação. Tem fungos que são utilizados na alimentação, né? Champignon, a própria trufa, né? Alguns cogumelos são utilizados como alucinógenos, né? Recreativos. Alguns fungos são de importância agrícola, tá? São causadores de doença. Tá? E aí, várias figuras de fungos, inúmeras fotografias. Reprodução, esse aqui vai cair também. Eu tenho reprodução de fungos da seguinte maneira, né? Boa parte das reprodução dos fungos são assexuadas, tá? Eles vão reproduzir por bipartição, que a gente fala bastante na aula 2, que está gravada em vídeo, tá? Que é por mitose, tá bom? Eu também tenho reprodução por brotamento e por esporulação, que todas essas 3 tipos de reprodução são assexuadas, não envolve troca genética. Eu também tenho reprodução sexuada. A reprodução sexuada fúngica ela é diferente da reprodução sexuada nos mamíferos, onde a gente entende, no mamífero no reino vegetal, onde a gente entende o conceito de pai e mãe, que tem a troca de gametas, espermatozoide, óvulo, né, que tem até em alguns casos a cópula, que é a relação sexual. Nos fungos não existe isso, tá? Não existe nem o conceito de gênero, tipo masculino e feminino. Tanto que existe um fungo que tem 23 mil gêneros. Não é só masculino e feminino, tem 23 mil gêneros diferentes. Como é que é feita essa variabilidade genética, que seria a reprodução sexuada? 2 fungos de gêneros diferentes, eles se aproximam e trocam genes. Ao final disso, eles trocaram genes e aí eu tenho a variabilidade genética, seria a reprodução sexuada. Então não é que eles vão ter um filho, eles vão só trocar material genético. Então é mais ou menos assim que funciona a reprodução sexuada. Eles ainda vão se clonar, só porque aí o clone vai ser diferente do anterior. Então o conceito de reprodução é um pouco diferente do que a gente tem nos mamíferos, e aí eu espero que fique um pouco claro. Se tiver alguma dúvida, vamos tirar depois, tá bom? Porque esse assunto aqui rende. Cultivo doméstico, tem como a gente fazer isso aqui, ó, com palha de arroz e bagaço de cana. Isso aqui é um fungo daquele do shiitake, que japonês adora comer. Aqui no Brasil está começando agora. É atribuição do agrônomo também produzir. E tem bastante mercado. Isso é caro, gente. Uma bandejinha daquelas de... Aquela bandejinha que vem uva passa, é uns R$50 isso aqui, ó. Dá pra gente produzir, monta uma estufa pequena, ganha dinheiro até. Mais fotos. Metabolismo a gente já viu lá na aula 2, que foi só uma recapitulação. É isso. Fungos. Vamos para a aula próxima. Deixa eu só ver aqui qual o slide, que eu tenho 2. Alguma pergunta, dúvida? Revisão não dá nem para ter dúvida, porque é tão corrido. This is it. Bactérias agora. Deixa eu compartilhar. Então, gente, cuidado aí na hora de comer farofa de peba, viu? Primeiro peba não, né, gente?
for comer, como primeiro farofa de folha. Ou de tatu bola, não sei. Então vamos seguir. Bactéria, então, é o segundo grupo de organismos que a gente estuda aqui na farofa de galinha. Isso é a melhor maneira. Que galinha tem gripe do fango também, que é H1N1, que é a gripe espanhola, que foi o que matou aí 50 bilhões de pessoas na década de 20. Fica a dica aí. Então deixa eu ficar sem comer, então. Sabe o que não pega doença? Carne de vaca. Essa aí não tem erro, não, Jus. Carne de vaca, a gente não pega doença, não existe. E a vaca louca? Vaca louca não passa doença pra gente. Vaca louca passa doença para as outras vacas. Então pode comer. Pode comer. Eu posso estar errado também, né? Pode surgir um vírus aí que vem da vaca e zanga tudo de novo. Então não vamos começar a dar ideia demais não, porque senão os vegetarianos crescem em cima de nós. Aí nós temos que começar o quê? Matar vegetariano. É uma boa ideia. E eu acabei de falar isso na aula gravada. Isso pode depor contra mim. Tô brincando, viu, gente? Todo mundo que tá vendo essa aula aí. Já de ser brincalhão. Bactérias. Copy mal passado. Então a gente falou então dos fungos e vamos falar agora das bactérias, né? Que é o grande grupo de importância dentro da microbiologia agrícola, né? Grande parte dos organismos que a gente consegue trabalhar nessa disciplina, nessa ciência, são procariotos, né? Eles são organismos aí do grupo dos procariotos, as bactérias e arqueias, mas aquelas de importância agronômica mesmo são bactérias, né? São divididas entre as que causam doenças e as que não causam, as que causam benefícios. As que causam benefícios são classificadas dentro do grupo das promotoras de crescimento. A gente consegue trabalhar bem com elas, tanto que boa parte das bactérias que a gente maneja na agricultura respondem bem a essas técnicas, né? Como as fixadoras de nitrogênio, como a Rhizobium, Azospirillum, e as sorvedoras de fosfato, como bacilos. Tá? São exclusivamente unicelulares, não existe bactéria pluricelular e não existe bactéria que não seja procariótica. Tá? São todas microscópicas e pertencem a esse grande domínio bactéria. Eu também tenho um grande outro domínio, arqueia, só porque é outro filão de organismos que a gente não vai estudar muito profundo, mas a gente está falando melhor delas lá na aula 2. Também já está gravada, tá? Elas podem tanto ser heterotróficas quanto autotróficas, né? Diferente dos fungos, que são obrigatoriamente heterotróficos. Então, existem algas, bactérias que fazem fotossíntese, né? Que possuem cloroplastos. Podem tanto ser aeróbicos quanto anaeróbicos, né? E possuem uma diversidade de formas, né? Como vocês podem ver nesse vídeo. Nesse slide, né? Cocos, diplococos, espirilos, bacilos, vibriões, e vai cair uma questão com isso aqui, tá bom? Então, deem bastante uma olhada nessas formas e formatos aqui que vai cair alguma coisa nesse tipo. Inclusive, algumas bactérias recebem um nome das suas formas. Inclusive, o bacilos, que está aqui, ó, é o nome de um grupo de bactérias muito importante na agronomia, né, que é a Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, que é uma bactéria muito importante, benéfica. Né, Bacillus subtilis é uma bactéria que faz solução de fosfato, que é promotora de crescimento, em alguns casos faz fixação biológica de nitrogênio, tá? E é uma bactéria desse gênero, que tem este formato. Então, biologia, não precisa me preocupar, né? A gente vai falar a questão de organelas. Reprodução a gente viu lá na aula 2. Importância das bactérias, tá? Na agronomia, a gente tem bastante bactérias, embora a gente vá tratar uma a uma dos grupos funcionais, mas eu tenho bactérias fixadoras de nitrogênio, que são aquelas que conseguem fornecer nitrogênio do ar para as plantas. Eu tenho bactérias que são utilizadas aí no controle biológico, tá? Que vão atacar
por exemplo, alguma praga. E eu tenho bactérias que são utilizadas na transgenia, né? Por exemplo, a bactéria Bacillus thuringiensis é uma bactéria que tem uma toxina que ataca a lagarta do cartucho no milho. Essa toxina foi denominada BT, tá? Que ela é chamada de beta-toxina, que vem do nome Bacillus thuringiensis, inclusive. Essa beta-toxina, ela foi conseguida isolar ela dessa bactéria, o gene que produz essa bactéria, e esse gene foi colocado na planta. Então a planta começou a produzir a beta-toxina, que é de origem bacteriana, e aí quando a lagarta come, ela morre. Então é um gene bacteriano que está sendo produzido pela planta, e isso é a transgenia. Então é uma tecnologia exclusivamente de origem bacteriana que está sendo aplicada na agricultura, tá? Outra tecnologia que é utilizada de origem bacteriana utilizada pelo ser humano é na medicina, né? O Botox. O Botox também é uma toxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é a bactéria que produz o botulismo, que é uma doença. O botulismo é uma doença que causa a paralisia muscular. Então, quando você tem o botulismo, alguns músculos do seu corpo paralisam. E aí você pode ter a parada respiratória, por exemplo, ou parada cardíaca. Só porque quando você faz isso de maneira controlada, como por exemplo acontece no caso do Botox, você paralisa alguns músculos em específico. Então, o que o pessoal faz? Aplica o Botox nos músculos da face, e aí aqueles músculos que enrugam a sua testa param de enrugar, né? E aí você fica com aquela cara de coringa, que algumas pessoas acham bonito, eu acho ridículo, que a pessoa fica assim, né? É lindo aquilo. Então, a figurinha tá aí. Então, eles estão usando uma toxina bacteriana em prol de um benefício estético, né? E a mesma bactéria, por exemplo, que está naqueles potes de palmito clandestino. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado, que essa bactéria pode fazer. Por exemplo, se você tiver essa bactéria no seu trato intestino, no seu esôfago, né? E ela, por exemplo, chegar a alcançar o seu diafragma, que é o músculo que faz o seu pulmão inflar, encher de ar. Você pode ter uma parada respiratória. Né? Então é perigosíssimo, perigosíssimo. Reprodução, a gente já falou isso, falou no vídeo 2, tá? Então eu não vou recapitular, né? Algumas doenças bacterianas, tá? Tuberculose, meningite, gonorreia, aqui tem todas as bactérias. O Gram, vou explicar rapidinho. Existe uma proteína na parede celular das bactérias que reage a um tipo de corante, que é o corante Gram, fazendo com que essas bactérias fiquem coloridas em placa de Petri. Tá? Então, esse pesquisador que descobriu isso, viu que algumas bactérias ficavam coloridas. Deixa eu até ver se eu tenho essa imagem para mostrar para vocês. Gram positivo. Tem sim. Deixa eu compartilhar aqui. Screen share. Aqui tá vendo? Quando ela é gram positiva, elas ficam roxinhas, e quando elas são gram negativas, elas ficam rosa. Mas é basicamente uma maneira de classificar, né? Por quê? Porque quando elas são gram positivas, elas possuem uma fileira a mais. Elas não possuem, na verdade, uma camada de uma proteína na parede celular. E normalmente elas são, quando elas são gram positivas, elas são suscetíveis ao ataque de um tipo de antibiótico. Tá? Quando elas são gram negativas, elas resistem melhor a esse antibiótico. Por quê? Porque essa camada de proteína acaba as protegendo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, deixa eu acabar que meu coisa já avisou que eu só tenho 10 minutos. Já está acabando também. Já falou de doenças.
Agora é só foto de doenças mesmo. Algumas doenças de plantas, né? Bacilos também, além de ser uma bactéria super versátil na promoção de crescimento, eu também tenho alguns bacilos que causam, além delas serem versáteis na promoção de crescimento, tem alguns bacilos que causam doenças. Normalmente doenças de origem fúngica, gente, elas vão ter lesões na planta, aqui eu estou falando de planta agora, tá? Elas vão ter lesões secas, tá? Ou elas vão ser esfarelentas, pulverulentas. Já doenças de origem bacteriana, elas vão ser mais úmidas, tá bom? Então vão ser manchas, podridões, caroços, tá bom? Tumores vão ser de origem bacterianas. Já lesões de origem fúngicas vão ser mais manchas, ferrugens, bolores e mofos. Aqui mais figuras e manchas de origem e doenças de origem bacteriana, tá vendo? Todas melequentas. Tumores também indicam doenças de origem bacterianas. Pessoal, dúvidas? Como é que tá a vida aí? Bom que ó, faltam 7 minutos para encerrar a call. E aí? Manda agora o cupim passado. Grande ideia, Gilson. Nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Nenhuma pergunta sobre a viagem? Ninguém comprou passagem de R$600 lá para o Chile, não, gente? Professor? Sim? Só tirou uma dúvida minha aqui sobre lá o tatu. Claro. Eu fiquei preocupado com a história. Você come carne tatu, né, Gilson? A questão é a seguinte. São todos ou é algum caso de algum que está com algum... no caso, ele é a bactéria, né? Não, era um fungo, Gilson. É não é todo, não. Não é todo, não. Foi verificado mas esse fungo... lá no Piauí, tá? Uma galera que estava chegando no hospital com um tipo de pneumonia estranha. Certo. E aí viram que era uma pneumonia causada por um fungo, que é raro de se ver. E aí foram verificar o que essa galera estava fazendo. Aí viram que estava comendo carne de tatu. Aí foram investigar e estavam vindo da carne de tatu, esse fungo. Então, é um tatu de lá ainda. A sorte é que... Não sei, Justo, não sei. A sorte é que esse fungo não passa de pessoa... A sorte é que esse fungo não passa de pessoa para pessoa. Tava passando só de quem comia carne. Se é igual um vírus que passa de pessoa para pessoa, aí o bicho pega. Né? Não é de pessoa para pessoa, não, mas quem come tatu tá no grupinho. É 5, 6, 10. Que é só um. O problema do tatu, então, não é só uma dor nas costas, não, hein? Só cortar as unhas dele, Justo. Beleza. Moçada, eu vou subir o vídeo para lá então, tá bom? É isso, tá bom? Estudo. Se tiver dúvida, não deixe de perguntar. Postei o material, os livros também já estão lá à disposição. Se eu mandar para você, também vai tirar a dúvida, não tira? Tiro, se tiver dúvida, pode mandar no WhatsApp aí, não tem tempo ruim não. Beleza. Só evita mandar no grupo, manda no pessoal mesmo, beleza? Por quê? Tranquilo. Porque às vezes no grupo já tem gente que fez a prova. Por mais que se eu responder para um, vocês podem passar para os outros, não é problema, mas a minha função é evitar que vocês colhem seus animais. Né? Tem como, não? Não